Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Corinthians. Luiz Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. 6h40 e amanhã o Corinthians vai a campo às 6h30, então daqui 24 horas o senhor estará provavelmente tomando uma bolada atrás do gol na Neoquímica Arena. Então conte as informações do Corinthians, Fabiani. Bora lá, Solero, eu queria trazer uma informação quentinha, e vocês estão de prova aqui que eu saí há pouco para atender um telefone e era exatamente sobre uma informação de bastidor no Corinthians. Zerou a dívida. Também não. Pelo contrário. Zerou, se for no sentido de colocou mais zeros, aí pode ser. Mas seguinte, ontem rolou uma reunião extraordinária do Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, para debater o balanço que será publicado ainda neste mês de abril pelo Corinthians. E alguns dos números levantados apontam um aumento de 700 milhões de reais na dívida. Em instantes, Augusto Melo se pronunciará oficialmente sobre isso. Segundo a defesa do presidente, ele não foi convidado para essa reunião no CORE, então ele disse que foi uma matéria publicada inicialmente pelo UOL, em que consta a ausência do presidente e de seus pares. O Augusto Melo vai se defender alegando que não foi convocado para essa reunião e que desse aumento substancial na dívida, cerca de 300 milhões correspondem a valores não contabilizados em gestões anteriores. Então o Augusto Melo vai tentar diminuir um pouco da responsabilidade dele nesse aumento quase bilionário na dívida do Corinthians. Além de citar também que não esteve presente na reunião do CORE por não ter sido convocado pelo órgão. Aí uma pergunta importante. O CORE tem a obrigação de convocá-lo, segundo o estatuto? Não sei se você vai saber responder isso agora. Não. Isso, de acordo com cada estatuto, Porque cada clube tem o seu. Mas... se tratou de uma reunião extraordinária. Nas reuniões ordinárias ele teria que estar convocado, que são aquelas trimestrais. A extraordinária parte do próprio CORE. A convocação, como representante da diretoria, apenas o Vinícius Manfred, que é superintendente de marketing do Corinthians, para dar explicações. Além dele, o diretor da Neoquímica Arena, esqueci o nome dele agora, já eu trago certinho. Então, o Augusto vai se pronunciar sobre o valor que ele acha que pertence à gestão dele? Ele vai soltar uma nota respondendo à matéria publicada pelo UOL, que consta que 700 milhões da dívida, a dívida aumentou em 700 milhões na gestão Augusto Melo. Ele vai alegar que quase metade desse valor, corresponde a outras gestões que não então ele assume pelo menos 300 na conta dele. Pelo dele. menos 300 sim, e também rebater a parte da matéria que cita que ele não esteve presente. Então ele assume que são quase 10 milhões por mês em dívida que ele tá deixando. Você tá colocando 300 na conta dele. Não, o valor é muito significativo. Sim, a última atualização cada que a gente mês tem, se deixar 10 no preju. A última atualização que a gente tem da dívida do Corinthians é de 2 semanas atrás, no documento enviado pelo clube ao Tribunal de Justiça quanto o RCE, que é a centralização das execuções. O Corinthians alegou ter 2,4 bilhões em dívidas. Então... vai chegar a 3 bi, certo? Não, 2,4 já é o número atualizado. Tá, perfeito. É que sempre teve uma divergência contábil das gestões do Ilho e Augusto. Do Ilho não contabilizava a Arena na dívida do clube por se tratar de um CNPJ diferente. Então sempre se falava em 1,4 bi mais 700 da Arena. Exatamente. E aí o Augusto, desde o começo da gestão, com outra diretoria financeira, sempre contabilizou tudo junto. Porque, afinal de contas, quem paga é o Corinthians. Apesar de ser o CNPJ e da Arena praticamente se retropagar, em muitas oportunidades o Corinthians teve que destinar dinheiro do clube para pagar a Arena. Então isso é contabilizado junto. Pela lei, o balanço do Corinthians tem que ser publicado ainda neste mês de abril. Então aí sim a gente vai ter tudo destrinchado e trazemos para vocês na programação da Bandeirantes. E aí, com relação a essa situação ainda da dívida, você que acompanha o Corinthians há muito tempo, não só aqui na Rádio Bandeirantes, mas era o setorista do Corinthians em outros veículos. Você se lembra alguma vez que algum diretor/presidente do Corinthians assumiu que fez uma dívida? Que é sempre dos outros, né? O último que aumentou bastante a dívida, que foi o do William Monteiro Alves, disse que o grande título dele foi pagar dívidas. E o André Sanches justifica um aumento de 476 para 911 milhões na dívida, como pelo menos ganhamos 2 paulistas nesse período. Então, assim, foi muitas... até hoje,
muitas gestões temerárias à frente do Corinthians do aspecto financeiro. Eu acho que o RCE, ele é um movimento muito interessante do Corinthians, porque ele praticamente obriga o Corinthians a pagar uma dívida, mesmo que involuntariamente. Porque o RCE ele estipula que daqui em diante 4% de todas as receitas do Corinthians obrigatoriamente vão para os credores. E 5% das vendas de todos os jogadores vão para os credores também. Então não tem essa de vou deixar de pagar a dívida para montar um time. Não tem essa. Não tem mais para onde fugir. E esse mecanismo do Corinthians deve ser muito importante para o clube ficar um pouquinho mais saudável financeiramente. Sobre campo e bola, o que esperar do Corinthians contra o Vasco da Gama? Depois de um bom empate, né, com o time alternativo contra o Bahia, mas uma estreia decepcionante na Sul-Americana. Exatamente. O Corinthians apresentou um cansaço físico muito grande na quarta-feira, pelo menos foi essa a impressão que eu tive em loco, e além de tudo, alterações muito mal feitas pela comissão técnica que contribuíram com a derrota. O jogo foi na quarta, na quinta-feira só reservas em campo no CT, e hoje um treino muito mais na conversa, no vídeo, justamente por a questão física. O Corinthians joga no sábado, depois já embarca no domingo para Colômbia, onde encara o América de Cali, então vem uma sequência muito complicada para o Corinthians. Dentro de campo, possibilidade de Gustavo Henrique ser desfalque da equipe, ele deixou o campo contra o Huracan com dores na coxa, até foi substituído pelo André Ramalho durante o tempo de jogo, e possibilidade de retorno de Fabrício Angileri à lateral esquerda, ele que não foi relacionado contra o time argentino, deve voltar a ficar à disposição. A dúvida principal tá no meio de campo / ataque, porque o Ramon Dias deu sequência ao 4-3-3 no último jogo, sem o Garro, apostando num cara de beirada que era o Romero. Pode ser que ele opte pela volta do Coronado como esse reserva imediato do Garro. O Corinthians jogou boa parte do Paulista tendo o Coronado como seu principal meio-campista. Pode ser ele de volta à titularidade no Corinthians, mesmo depois de ter sido preterido pelo Thales Magno e pelo Giovani na partida contra o Huracan. Então passe um provável time do Corinthians para amanhã. Com Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Angileri, Ranielli, André Carrilho e José Martinez, Coronado ou Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay. Então, para você ser cobrado pela nossa audiência amanhã, agora são 16h47. 18h47. Isso, 18h47. Ou seja, teríamos 17 minutos de bola rolando. Qual é o placar para os primeiros 17 minutos? Daqui 24 horas, 0-0. 0-0? É. Um pouco conservador, mas eu tenho um compromisso com a informação aqui. Vocês estão informados, então, que o Ulisses Costa amanhã então narra 17 minutos de pelo menos nada acontecendo. Então, jogo amanhã na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco, narração do Ulisses Costa, comentários do Ronaldo Giovanelli, as reportagens do Luiz Fabiani. Mais alguma coisa do Coringão? A gente está esperando a oficialização, né, o comunicado do Corinthians a respeito do treino de hoje, mas as informações de bastidores dão conta de que realmente treino tático foi muito breve, que o Corinthians dosa as energias para uma sequência pesada. Lembrando, os próximos jogos do Corinthians entra em campo agora no sábado contra o Vasco, depois na terça-feira o América de Cali, fora de casa, precisando ganhar se quiser se manter vivo na Sul-Americana, e em seguida Palmeiras, fora de casa, o reencontro dos dois finalistas do Campeonato Paulista no sábado, dia 12, às 18h30.